Olá, como vai você? Tudo bem? É, Aqui iniciamos a terceira aula e última, né, do nosso curso de Introdução à Ciência de Dados. Essa aula 3 ela é intitulada Me dá um dado que eu te mostro o mundo. Ela vai ser uma aulinha um pouco mais gráfica, assim, um pouquinho mais pesada do que as outras. Por quê? Porque a gente vai iniciar um mini tutorial de programação, tá? Inicialmente eu queria fazer esse mini tutorial usando a Apache Cassandra, que é um SQL mais voltado que o Spotify ele usa para obter informações. Porém, o Apache Cassandra, como ele usa uma linguagem diversa, né, SQL, então esse banco, eu esqueci de falar que ele é um banco NoSQL, né? E ele é um banco usado para quando tem muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo, muito clique, muito acesso, muita reprodução, então ele aguenta muito volume e é bom para dados que crescem muito sem parar, tá? Ele é usado o SQL. Bom, então o objetivo vai ser criar dados. Por que criar dados? Que é uma coisa que vocês já devem estar cientes que os nossos dados, eles não devem ser usados sem o nosso consentimento, né? E também deve ser anônimo, deve ser conservado anonimato, ok? Bom, o que eu tinha para falar da Apache Cassandra, acredito que seja isso. E aí, agora a gente vai iniciar a versão do zero. Eu vou inicialmente mostrar os slides, depois a gente vai compartilhar uma tela, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, a parte Cassandra eu já falei, né, que é um banco no SQL, que é um evento de acesso, né? Então, cada linha representa o usuário, a música, artista, data e hora, ação, os segundos ouvidos. Então, o primeiro passo, tá? O que a gente vai criar na nossa biblioteca? A gente vai fazer gerar valores aleatórios, né? De data e hora e de diferença de tempo. Vamos criar 20 usuários fictícios, tá bom? Números de 1 a 20. E o formatar como com 3 dígitos, tá? 0, 0 e 1. Bom, a criação da nossa lista vai ser com track. Que é track, né? Track são duas, é o nome da música e o nome do cantor, ok? Ele é chamado de tupla. Aqui, tipos de ações possíveis. Ações que eu limitei aqui foram play, skip, like, ok? O play é que ouviu, o skip é que pulou e o like é curtiu. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar, então, 500 eventos aleatórios, tá? Os eventos aqui a gente cria para poder guardar esses eventos e now é o horário a data e o horário que eu decido, tá? Que eu decidi como se fosse criado agora, né? Então, a gente cria 500 eventos, cada linha representa alguém ouvindo uma música, tá bom? E aí a gente consegue fazer os dados. Tá. Aqui, quando a gente faz para gerar um tempo de segundos ouvidos, tá? Os segundos random, então de 5 segundos a 260. 5 segundos provavelmente é um skip, né? E 260 provavelmente é porque escutou.
tá bom? E aqui é a definição do número aleatório, né? De 5 a 260 e o delta é a volta no tempo. Bom, a gente salva cada evento em uma lista, como eu já havia falado, né? Usuário, a música, artista. E aí depois a gente vai para a criação. Então eu vou compartilhar a tela aqui, que vai ficar mais tranquilo para a gente poder fazer. Acho que agora vai. Ai, tá desconectado, mas eu vou reconectar aqui. Então, como eu havia falado, desde o início, aqui, pronto. É isso. Aí aqui, o que a gente vai construir, né? Então, a gente vai fazer aqui 20 usuários fictícios, ok? 500 eventos de reprodução e um banco local. Então, a gente não vai usar dado real, tá? Esse aqui é para a gente inventar dados fictícios, tá? De 20 usuários que ouviram essas músicas do Raul aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer... essa é uma lista Python, não tem nada muito complexo, tá? Então, a gente cria aqui 500 eventos, tá? Cada linha representa alguém ouvindo uma música, ok? Aqui é 75% de chance de pular, 20%. Esse aqui o próprio banco, o próprio Python, ele orienta a fazer, porque é uma pesquisa voltada para música, então cada um vai ter uma especificidade, ok? Então vamos aqui, esses aqui são os eventos que eu vou solicitar e vou pedir para ele passar na tela, tá? Então eu só gero e vai me apresentar aqui o usuário, quando que ele tocou a música, que música que ele tocou, né? Por 205 segundos e ele pulou, né? Aí eu vou gerando, ele pode gerar 500. Eu sou egoísta, ele tocou, ouviu por 133, que dia, né? E o tempo também, ok? Aqui o segundo é o banco de dados. Então, assim, para responder a primeira pergunta, né? Não, peraí, vamos criar o banco de dados inicialmente. Aqui import SQLite 3, né? Porque o SQLite ele já está no Python, tá bom? E aí ele cria um banco em arquivo, tá? Esse com aqui é o comando do SQLite, tá? Então, a gente insere então aqui essas... a gente cria a tabela se não existe, né, o usuário. Aqui vocês podem ver, ó, teste, esse aqui é caractere ou tipo de número inteiro, né? Então aqui ele já definiu que não quer milissegundos e tal. E aqui vocês podem ver que é bem tipada, né? Essa linguagem SQL. Aqui ele manda executar também, né? MN, inserir valores de 1 a 6, tá? E a segunda pergunta aqui que a gente também quer saber, essa aqui é a primeira pergunta, né? Qual que foi a música mais tocada? Ok? Então, ele vai colocar o usuário, vai colocar quando ele tocou, ok? E quanto tempo, por quanto tempo. Aqui, a segunda pergunta é qual que foi o usuário que ouviu mais tempo,
né, com limite de 3, que ele vai apresentar para nós. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui é seleção da música, né? Então, qual música que foi mais usada? Que aqui a gente vai pegar do plays, porque eu não quero skip, né? Eu não quero like, eu quero realmente saber qual que foi tocada. Aqui já entra um pouco da ciência, né? Então você define seus parâmetros, né? Me agrupei por música, ok? Aí aqui eu pedi para printar essas informações aqui, essas informações aqui, né? E também qual música, tá? Então aqui eu já tinha gerado, aqui então o usuário 10, o tempo, né, que ele escutou. E aqui o ranking de 5 usuários, ó. Esse aqui escutou por 389, esse aqui por 320. Então, assim, eu falo assim, 218 segundos. Nossa, muito pouco tempo. Porque aqui eu defini 30 dias, né? Mas, assim, onde é que tá? Tá definido aqui, né? De 0, 60, 24 e 30 dias. Mas o delta, né, do tempo de voltado para 30 dias atrás. Mas, assim, são dados fictícios, ok? Então, esse aqui a gente pode ajustar também, se quiser ele mais perto da realidade, tá? Então, você pode ir gerando e coletando dados. Aí você faz a pergunta, qual dado? Mas, assim, lembrando que o cientista de dados, ele usa, né, esses dados, não usa uma tabela fictícia, ele usa o Apache Cassandra, e ele consegue inferir N, assim, eu tentei ser mais simples possível, eu queria ser mais simples ainda, mas ia ficar muito superficial, né? Esqueci de falar, esse aqui é o Google Colab, então você não precisa ter baixado Python, você não precisa ter baixado nenhum SQL, nenhuma linguagem para fazer a, a tradução, vamos dizer assim, né, da linguagem para você, a apresentação. Pelo Google Colab, você, independente da linguagem que você coloca aqui, você gera o código, ele já identifica, tá bom? É muito, muito legal o Google Colab. Então, vamos voltar lá pro slide. Tá, aqui a gente já apresentou, né, o banco, a tabela, né, que a gente tá gerando, que seriam dos 500 eventos, usuários que mais ouviram, né. Então, a nossa revisão você criou dados fictícios, né, um banco local, consultas SQL. Então, assim, você criou dados do zero, tá? Você já sabe como é que faz para criar dados do zero, dados fictícios. Sabe como que faz consulta. E aí a gente consegue perguntar, né? Qual que foi a música mais escutada? E você consegue inferir também que o perfil de dados que você está tendo, né? Então, isso é o início da ciência de dados. Eu quis ser bem, como se diz, bem rápido, assim, para não ficar muito maçante, tenho medo de ninguém assistir até o final. E muita atenção que não é sobre a ferramenta, é sobre transformar os dados, ok? Eu tenho uma pesquisa que eu fiz, que está aí embaixo, se vocês puderem
respondê-la, tá? Vou ficar muito agradecida. Ela é bem rápida, só para colocar o nome, grau de escolaridade, se vocês têm alguma crítica, porque os vídeos foram considerados como para infantil, então os comentários estão desabilitados. Então não dá para poder fazer os comentários. Então é isso, tá bom? E muito obrigada por ter assistido. E eu espero que tudo fique bem, você fique bem, que você se interesse cada vez mais por, por, por essa linguagem que é muito legal, tá bom? E agora eu não sei sobre o meu negócio daqui de parar a gravação. Ah, tá.